Oi, pessoal, eu sou a Mônica e esse é o Letras na Rede. Hoje a gente está aqui com a ilustre presença da professora Cláudia Passos Alonso, que é professora do Departamento de Português e de Estudos de Gênero na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Eu queria começar, Cláudia, agradecendo muito a tua presença, que a gente está muito honrado aqui com a tua disponibilidade de vir conversar conosco aqui no Letras na Rede. Muito obrigada pelo convite, é realmente um enorme prazer e é uma honra poder falar convosco desta forma. Muito obrigada mesmo. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta sobre a literatura portuguesa do século XIX, pensando qual que é a importância da imprensa e da imprensa periódica, principalmente, nesse período, assim. Sim, pronto, a resposta é bastante simples porque a imprensa desempenha um papel absolutamente incontornável. É impossível pensarmos no universo sociocultural de 800 sem nos referirmos à imprensa, porque ela estava no dia a dia, entrava em casa das classes médias, obviamente, e altas, mas entrava em casa, era uma presença dominante. Não havia televisão, não havia rádio, não havia internet. De certa forma, podemos até dizer que a imprensa funcionava, trazia as novidades, como o faz hoje a internet. E também ligava às pessoas, porque os leitores depois podiam escrever cartas ao periódico. E, portanto, havia esse diálogo, um diálogo semi-informal através da correspondência. Havia mesmo uma secção em muitos periódicos para os leitores. Portanto, realmente é fundamental. E os homens, digamos, todos os nossos, todos os nomes conhecidos da nossa literatura do século XIX passaram pela imprensa. Se nós pensarmos no Eça de Queiroz, ele, por exemplo, quando ainda era bastante jovem, estreou-se com o Distrito de Évora, em 1867. Portanto, ele esteve à frente durante 8 meses e assegurou praticamente sozinho esse periódico de província. Se pensarmos no Camilo Castelo Branco, em parceria com a Ana Plácido, a sua companheira, ele lançou no ano seguinte, em 1868, a Gazeta Literária do Porto. Portanto, realmente estes homens de letras funcionavam através da imprensa. Alguns dos nossos grandes romances foram escritos em folhetins. Se pensarmos no Crime do Padre Amaro, ou em vários dos livros, sei lá, de Júlio Diniz e por aí fora. Então, realmente a pergunta que se coloca é como é que isso funciona para as mulheres? E as mulheres também começam a estrear-se, digamos assim, através da imprensa. Portanto, esse percurso também funciona para as mulheres. E eu diria mesmo que para as mulheres ainda é mais fundamental a imprensa, porque cria uma comunidade imaginária. Obviamente que as mulheres também tinham um espaço próprio de sociabilidade através dos salões, sobretudo as mulheres da classe alta, não é? Mas de qualquer forma, para muitas que moravam na província, o periódico é uma forma de se relacionar. Elas estão a sentir que estão a formar uma rede. E também funciona como um primeiro passo depois para a publicação, porque são textos curtos à partida, são poemas, são contos, são as cartas, e depois começam a ser artigos de opinião. E também depois avançamos com recensões críticas e portanto há todo um percurso que assegura a visibilidade das mulheres, e elas têm os próprios periódicos também. Portanto, a avaliação da escrita feminina tem de passar pela imprensa. É interessante isso que tu coloca das mulheres precisarem passar pela imprensa, porque quando a gente estuda os escritores portugueses em geral aqui nas escolas brasileiras, a gente estuda escritores homens, né? E a gente estuda as obras que foram publicadas em livro, enfim. Por que tu acha que tem esse apagamento, assim? Ou por que esses nomes dessas mulheres que escreveram nessa época
não chegam até aqui? Bom, infelizmente é porque os livros não voltaram a ser publicados. São raras as exceções em relação ao século XIX. Portanto, uma que me ocorre de imediato é o caso da Ana Plácido. A Herança de Lágrimas voltou a ser publicado, mas com ortografia do século XIX. Isto na década de 90, de 1990, portanto, mais de um século mais tarde. Foi já depois da Revolução. Portanto, houve este apagamento durante mais de 100 anos e voltou a ser publicada, mas com ortografia antiga. E só agora, muito recentemente, em 2019, é que Herança de Lágrimas voltou a ser publicado pela Sibila, uma editora que publica mulheres. Portanto, realmente, os livros não foram lidos porque não estavam acessíveis, só mesmo em bibliotecas. Então, a pergunta que se coloca é, mas então não circularam? Só que circularam. E nós temos provas disso. Por exemplo, estas autoras portuguesas, e eu posso dar vários exemplos, estão disponíveis no Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro. Portanto, Ana Plácido está disponível. Outra que teve muito sucesso na altura é a Maria Peregrina de Sousa, está disponível. Uma das mulheres que eu estudo, a Francisca de Assis Martins Wood, o romance dela também lá está disponível no gabinete real. Portanto, elas chegaram ao Brasil, só que depois, de certa forma, perderam-se na memória cultural. E então a questão realmente é uma questão não da recessão, já é um pouco da recessão na altura, mas é sobretudo da recessão a longo prazo, porque aí há realmente assimetrias de género. E aquilo que é valorizado, os romances que são valorizados, não são os das mulheres. E poderá dizer-se que é porque os temas delas são mais restritos. E eu não concordo com isso. Mas, mesmo esse argumento não funciona, porque se nós pensarmos nas desigualdades, que são as desigualdades jurídicas, económicas, espaciais, as mulheres têm um leque temático muito vasto dentro dessas desigualdades. Elas eram, de facto, subalternas em todos esses níveis. Portanto, elas afirmaram-se através da escrita. E é por isso, eu considero que é por isso que nós temos de as recuperar, mesmo que seja com 150 anos de distância. Portanto, essa é a minha opinião. Eu acho que o teu esforço é louvável também pelo teu trabalho, né? Eu estou aqui com o teu último livro, que chama, vou botar mais perto assim, Francisca Wood, e a Imprensa Periódica do Século XIX, a tradução minha aqui, porque o livro ainda está só em inglês, daqui a pouco a gente talvez tenha em português por aí. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho dessa personagem, dessa figura, né, da literatura portuguesa que realmente acabou sendo esquecida e que agora tu retoma ela, né, que foi a Francisca Wood. Sim, ela é de facto um caso muito curioso, porque digamos que as mulheres de letras oitocentistas, em geral, desdobravam-se em várias atividades. Portanto, tipicamente, algumas delas escreveram poesia ou romances, mas, além disso, eram jornalistas, além disso, eram tradutoras, e muitas delas também eram educadoras. E esse é o caso da Francisca Wood. Portanto, elas tinham, dentro daquilo que lhes era permitido, tinham tinham uma atuação até bastante vasta. E o caso da Francisca Wood, que nasceu no início do século XIX e morreu já em 1900, é o caso de uma mulher que é extraordinária porque passou várias décadas da vida dela em Inglaterra. E, portanto, teve este conhecimento em primeira mão daquilo que se estava a passar em Inglaterra. E ela fala muito das escritoras, não fala muito de nomes, mas pensa-se que ela traduziu a Jane Eyre, da Bronte. E, portanto, aí só isso demonstra realmente que ela estava a par da atualidade
e o casal Wood, portanto o marido também era de uma família de classe alta e também tinha, pronto, foi professor de música e portanto também era de certa forma dado às letras e um intelectual nesse aspecto, apoiou muito a mulher. E ela foi convidada, tendo já regressado a Portugal, foi convidada para lançar um periódico, que era A Voz Feminina, em 1868. E possivelmente quem lhe pediu para lançar o periódico pensou que até poderia ser digamos, mais tipo modas e bordados, não é? Só que ela não estava por aí e muito rapidamente mostrou que não queria esses temas superficiais de modas e assumiu a chefia e escreveu editoriais. Portanto, ela escreveu estes artigos importantes que são os editoriais e que eu espero agora publicar em breve, vão ser publicados no Porto pelo Afrontamento, e em que ela defende ideias muito avançadas para a época, em várias frentes. E eu posso falar um pouco mais disso, mas realmente ela é muito avançada para a época e a melhor forma de o mostrar é o mote do jornal, que a partir do segundo ano, portanto, figurava no cabeçalho, e é a mulher livre ao lado do homem livre. Portanto, para a época isso era revolucionário. Chocante. E num contexto católico, em que as mulheres tinham de manter o recato, realmente aquilo funcionou muito mal. E valeu-lhe uma campanha de ódio, inclusive noutro periódico. Portanto, quando eu estava a referir que os periódicos eram, de facto, comunidades virtuais ao vivo, é como hoje. As pessoas também tinham, sobretudo se tivessem ideias muito inovadoras, sofreram represálias, e foi o caso dela. E ao fim de 2 anos, ela, pronto, o periódico foi encerrado, o que era bastante para a época. 2 anos inteiros, são 102 números, tem lá muito material. E foi muito importante esse periódico. E depois, realmente, dedicou-se a outras atividades. Ela e o marido tinham uma imprensa e continuaram a publicar várias obras, algumas traduções, e ela também, noutro periódico, portanto, ela também se dedicou à proteção dos animais, num periódico que se chamava O Zoófilo, publicou também em folhetim a tradução da Jane Eyre, que ficou incompleta. Portanto, essa é a história da Francisca Wood. Mas eu queria ainda dizer uma coisa que é muito importante, que ela, por um lado, as ideias dela eram, ela vinha do protestantismo inglês, um protestantismo bastante liberal, e portanto não percebi esta coisa muito fechada, este meio muito fechado português, muito conservador, em que a igreja tinha poder, tinha todo o poder, e tinha poder inclusive sobre as mulheres. E portanto ela não percebia isso e lutou muito contra isso. E relacionou-se com outras feministas de outros países através justamente da imprensa, e aí sim começou a pedir os direitos para as mulheres. Inclusive, ao que se sabe, foi a primeira mulher a pedir o direito de voto em Portugal. E isso é extraordinário, em 1869. Portanto, quando se fala do Portugal do século XIX e quando se fala que a mulher era impotente, que era passiva, aquelas visões todas que nós herdámos do Eça de Queiroz, não era bem assim, não era bem assim. Vocês querem dar uma desmontada nessa ideia, né? Pensando nela como jornalista mesmo e como editora do próprio periódico, né? Será que a gente pode pensar, para além de uma imprensa feminina, assim, né? Que eu acho que a gente pode chamar de uma imprensa, inclusive o título é A Voz Feminina, né? Mas será que dá para pensar numa imprensa feminista nessa época, propriamente dita? Isso é muito interessante, porque ao que se sabe, eu acho nitidamente, a meu ver, trata-se da primeira revista feminista em Portugal.
ela não usa a palavra feminista, porque a palavra feminista ainda não estava, de facto, divulgada. Portanto, ela não usa, mas pronto, fala dos direitos do sexo feminino. E aí nós temos de pensar, digamos, que há uma distinção entre as revistas femininas e as revistas feministas. E, por exemplo, se nós pensarmos na primeira revista feminina, que foi lançada pelo Almeida Garrett em 1822, O Tocador, o subtítulo dessa revista era Periódico Sem Política, dedicado às senhoras portuguesas. Portanto, periódico sem política, vamos lá. Quer dizer, para as mulheres, esse assunto não interessa. Mas, obviamente, que chegamos a meados do século e temos mulheres que começam a afirmar-se. E antes da Francisca Wood, temos a Antónia Pucis, que nasceu em Cabo Verde. E, portanto, ela, com a Assembleia Literária, reúne uma comunidade de colaboradoras. Portanto, ela não será feminista, mas começa a pensar e também quer mostrar o que as mulheres podem através da educação, no fundo. Agora, a Francisca, sim, obviamente é feminista, porque se uma pessoa está a pedir a igualdade de direitos, eu acho que estamos a falar de feminismo, nitidamente. E ela é uma das coisas que ela vai pedindo e vai mostrando que as mulheres têm tantas capacidades como os homens, só que não têm igualdade de oportunidades. Ela é muito clara. Ela diz, os homens vão a Coimbra, as mulheres ficam em casa. Quer dizer, obviamente, o Essa de Queiroz estudou em Coimbra, relacionou-se com todos aqueles homens daquela geração, não é? Com Antero de Quental. As mulheres não tinham essa possibilidade. Portanto, ela é nitidamente feminista, não há outra forma de o ver. E pensando nessas redes, assim, a gente está falando dessas mulheres que estabeleceram essas redes entre elas, né? Redes feministas, vamos dizer assim. Mas será que a gente pode pensar na relação entre Portugal e Brasil, dos escritores e as escritoras brasileiras e portuguesas? Como que funcionou, enfim? Isso é uma pergunta muito interessante, realmente, porque se nós pensarmos no século XIX, em que o Brasil e Portugal estavam separados pelo Atlântico, e em que a travessia era bastante morosa, realmente, à partida, uma pessoa poderia pensar que não é assim tão fácil essa circulação das ideias. Mas justamente a imprensa permite a circulação das ideias. E à medida que o século avança, isso é muito nítido, sobretudo depois a partir da segunda metade do século XIX, há uma relação muito forte e que também se vê a nível dos periódicos, dos próprios títulos dos periódicos. Portanto, eu estou a pensar na ilustração luso-brasileira da década de 50, ou na revista contemporânea de Portugal e do Brasil, outro título, ou de 1861, ou então no Almanaque Luso-Brasileiro. Esse era um anual. Mas nesse Almanaque Luso-Brasileiro, que durou de 1851 até ao século XX, colaboraram mais de 1000 mulheres. Portanto, obviamente, de várias zonas de língua portuguesa. Portanto, não, foi obviamente o Brasil, mas também a África, além de Portugal. Portanto, aí há realmente uma relação, digamos, cumulativa, mesmo que as pessoas não se conhecessem umas às outras, há a tal comunidade imaginária. E eu já falei de algumas destas mulheres que circularam no Brasil, nomeadamente pensar que a Ana Plácido foi recenseada pelo Machado de Assis é surpreendente, mas foi. Ele leu. O periódico se intitulava-se O Futuro e, portanto, o livro chegou-lhe às mãos, ele faz a recensão crítica logo a seguir ao livro sair.
Obviamente que a Ana Plácida era quem era, porque era companheira de Camilo, não é? Mas mesmo assim. E a Maria Peregrina de Sousa, que também foi muito apoiada por homens importantes como o Castilho, também teve circulação no Brasil. Agora, no final, já mais para o final do século, eu acho que poderíamos destacar o nome de duas mulheres que são importantes. Uma é a Maria Amália Vaz de Carvalho, que também circulou no Brasil, e claro, o marido, o Gonçalves Crespo, era brasileiro. Portanto, eles conheceram-se quando ele foi estudar para Coimbra. Mas, portanto, aí havia uma razão. Mas a outra, que a meu ver ainda é mais importante, é a Guiomar Torresão, que foi realmente uma profissional das letras e que lançou um periódico logo a seguir. Portanto, ela colaborou com a Francisca na Voz Feminina, e depois em 1871 lançou o Almanaque das Senhoras, e esse almanaque durou também até o século XX. Ela morreu em 1898, mas foi um almanaque anual, e ela teve o cuidado de pedir colaboração por parte das brasileiras. E a Guiomar Torresão viajou, portanto, ela esteve em França, e quando voltou a Portugal, por coincidência, nessa altura, houve uma jovem que passou uma temporada em Portugal, e foi a Júlia Lopes de Almeida. E, portanto, elas conheceram-se pessoalmente. E a partir daí vemos que há, sobretudo, quando ambas são realmente figuras importantes culturalmente nos respectivos países, elas estão a apoiar-se. E, portanto, fazem recensões. A Guiomar Torresão faz uma recensão crítica da viúva Simões. Quando a Guiomar Torresão morre, num periódico brasileiro muito importante, que é a Mensageira, temos realmente a Júlia Lopes de Almeida a dizer maravilhas da Torresão. Portanto, aí já são as mulheres que têm poder simbólico de se poderem apoiarem umas às outras. Já não passa sequer pelos homens. E isso é muito interessante a nível da mudança das mentalidades. Portanto, elas realmente percebem que têm esse poder. Estamos realmente no final do século. A Mensageira é mesmo nessa viragem. E depois, já passando para o século XX, temos a Ana de Castro Osório, mas isso, pronto, já é outra história. Já nos avançamos. A gente poderia ficar aqui falando horas sobre isso, porque esse assunto é maravilhoso, e te ouvir é maravilhoso. Eu queria de novo agradecer a tua disponibilidade, a tua fala é sempre muito, muito boa de ouvir, e a gente fica por aqui hoje. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada, e espero que haja curiosidade quando estes textos voltarem a ser publicados, que vão voltar a ser publicados. Alguns já estão disponíveis em sites das bibliotecas, quer de Portugal, quer do Brasil, mas espero que haja uma curiosidade em ler estas mulheres. Pronto, muito obrigada. Muito obrigada, tchauzinho, gente. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!